O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados: Vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um terceiro disse: Acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: Sai depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse: Senhor, o que tu mandaste fazer foi feito, e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: Sai pelas estradas e atalhos, e obriga as pessoas a virem aqui, para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, o evangelista São Lucas começa o evangelho de hoje dizendo que um homem estava à mesa e esse homem disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. E na sequência, Jesus, portanto, conta uma parábola de um homem que deu um grande banquete e convidou algumas pessoas. E essas pessoas deram desculpas, dizendo que não podiam ir ao banquete, não podiam participar do banquete, porque tinham coisas para fazer. Um tinha que cuidar das juntas de bois, o outro se casou há pouco, e, portanto, cada um deu uma desculpa. E Jesus, no final do Evangelho, diz: Nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. E por que essa rejeição de Jesus em relação a esses convidados que deram desculpas para não ir ao banquete? Por que essa rejeição de Jesus? Exatamente porque esses convidados colocaram coisas, acontecimentos, ocupações terrenas do cotidiano acima do reino de Deus. O banquete aqui representa o reino de Deus. Sem dúvida alguma, que é importante cuidar do campo, das juntas de bois, aquele outro que se casou há pouco. Tudo isso é coisa importante, valiosa. Mas essas coisas não podem estar acima do valor do reino de Deus.
O próprio Jesus, numa outra passagem do Evangelho, ele disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, irmãos e irmãs, nós que procuramos viver no dia a dia o discipulado missionário de Cristo Jesus, nós também devemos ter esta atenção, este cuidado de colocar o reino de Deus como o valor supremo da nossa vida. E tudo o que fazemos, todas as nossas ocupações cotidianas, nossos compromissos familiares, nossos compromissos com o trabalho, tudo isso deve se referir ao reino de Deus. E aí entra aquilo que ouvimos na primeira leitura, nesse trecho da carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, quando São Paulo fala do corpo de Cristo, que é um só, embora formado por muitos membros, o corpo de Cristo é um só. Todos nós somos membros uns dos outros. E depois ele fala dos dons, das graças, dos talentos que nós recebemos de Deus, que devem ser colocados em comum a serviço de todos. Isso é viver o reino de Deus. Tudo o que somos, tudo o que temos, colocar em função do bem. Tudo isso colocar para que vivenciemos o amor fraterno. Como São Paulo disse, o amor seja sincero, detestai o mal e apegai-vos ao bem, que o amor fraterno vos una uns aos outros, com terna afeição. São esses os valores do reino de Deus que nós devemos buscar diariamente nas nossas ocupações. Porque, do contrário, se as nossas ocupações estão acima do reino, nós corremos o grave risco de também ficar fora do banquete celestial. É uma atenção que o Senhor Jesus nos convida a ter. Todas as coisas que fazemos, tudo o que somos, tudo o que temos, tem que ter como referência o reino de Deus. Em tudo aquilo que fazemos, busquemos colocar em prática os ensinamentos salvíficos de Jesus. Hoje a igreja celebra a memória de São Carlos Borromeu, um pastor zeloso, como eu disse no começo da celebração, arcebispo de Milão, no norte da Itália. Ele viveu um momento também bem difícil da história da igreja, tendo em vista que naquele período ali do século XVI, aconteceu a reforma protestante através de Martinho Lutero. E com isso, uma divisão na igreja. Mas São Carlos Borromeu não se deixou abater. E a partir daquilo que foi determinado pelo Concílio de Trento, como também uma resposta à divisão promovida pelo protestantismo, pela reforma protestante, São Carlos Borromeu foi um grande pastor, teve um cuidado pastoral intenso. Não adiantava simplesmente atacar protestantes, porque estavam dividindo a igreja. Mas ele promoveu, São Carlos Borromeu, um grande bem, um grande pastor, cuidando das ovelhas, dando catequese, promovendo sínodos na sua diocese de Milão, visitando todas as igrejas da sua diocese, um modelo de pastor, coisas que hoje, graças a Deus, são praticadas,
mas naquele tempo isso não era comum. A resposta que ele deu à divisão da Reforma Protestante foi muito bonita, muito positiva. O cuidado com os pobres, o zelo pela vida sacramental da igreja, ele colocou em prática o que São Paulo nos ensinou na primeira leitura. Porque o corpo de Cristo é um só. Não podemos promover no corpo de Cristo a divisão, a discórdia, a separação. Isso também diz respeito ao valor do reino de Deus. O corpo de Cristo deve ser um só, porque Ele é um só. E ninguém pode se dar o direito de promover a divisão no corpo de Cristo. Quem assim o vive, também corre o grave risco de ficar fora do banquete do reino de Deus. Peçamos ao Senhor, pelo dom da Eucaristia, este banquete de salvação que nós temos acesso diariamente, que o Senhor nos dê a graça de buscarmos em primeiro lugar, em tudo o que somos e fazemos, buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça do reino de Deus, a comunhão com o reino de Deus. Que a nossa vida tenha como única referência este valor, o reino de Deus. E que busquemos, com o nosso testemunho de fé, amor e esperança, que busquemos trazer mais irmãos e irmãs a esta comunhão com o corpo místico de Cristo, a unidade do corpo místico de Cristo, para que também esses irmãos e irmãs tenham a grande alegria de um dia participar do banquete do reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.